Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento aqui produzido para a Revtech e dessa vez com uma parceria de peso. Muito bom, muito boa noite, Hélio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Boa noite, Anderson. Prazer é todo meu, cara. É um prazer estar aqui com você. Parabéns aí pela sua iniciativa. E vamos possibilitar, pessoal, aí uma troca bastante rica aí. Boa noite aí, pessoal. Estou vendo alguns nomes aqui conhecidos. É um prazer estar com vocês aqui agora nesse ambiente online também. É isso aí, galera. A gente teve teve um engajamento bem bacana aí nas redes sociais ao longo dessa semana e da semana passada. Tivemos um número bem expressivo de inscritos, então a gente espera trazer um bom conteúdo aqui para vocês, beleza? A gente hoje, de fato, está com um grande especialista, professor universitário, inclusive, então podem ter certeza que a gente vai entregar para vocês hoje um excelente conteúdo. Para começar, eu queria explicar para vocês aqui rapidinho o que de fato é, né, o projeto Revtech, que vem aí trazendo alguns eventos ao longo desse ano. Esse já é o nosso 10º evento, se eu não estou enganado. Todos os eventos ficam disponíveis no YouTube, caso vocês queiram assistir depois. Nosso objetivo aqui é sempre fomentar e trazer conteúdo de qualidade para vocês, sempre voltado para os impactos que a quarta revolução industrial tem proporcionado no mercado de trabalho e nas indústrias, tá? Uma coisa que eu queria, antes de mais nada, deixar muito claro aqui, que todos me perguntam, né? O que é a indústria 4.0, né? É uma versão de indústria, né? Indústria 4.0, então teve indústria 3.0, 2.0, de fato teve, tá? Mas não é um versionamento de indústria, é uma revolução industrial, tá? E até por isso que o projeto Revtech ele existiu. A gente identificou que tinha muitas pessoas que estavam necessitadas de conteúdo para poder se preparar para esse novo mercado de trabalho, que de fato não tem mais volta, tá? É algo que veio para ficar realmente e que dificilmente vai regredir. Então a gente precisa se preparar para poder lidar com esse novo mercado, lidar com esse novo cenário, onde a gente vai trabalhar com robôs, vamos trabalhar com indústria, com inteligências artificiais. Então a gente precisa lidar com isso. E aonde que a gente entra? Pessoas. O foco da Revtech sempre vai ser trabalhar com pessoas, focar nas pessoas. Por quê? O foco não pode ser tecnologia, tem que ser pessoas. A tecnologia tem que ser um meio e não um fim para você poder entregar um bom resultado, né? Então, o nosso objetivo aqui é revolucionar pessoas para novas tecnologias, tá? Então, por isso que o projeto Revtech nasceu. A quarta revolução industrial, ela foi lançada em 2010 por um incentivo do governo alemão, onde eles identificaram um número muito expressivo de produtos entrando na Alemanha, vindo das indústrias chinesas, né? Ou seja, tomando boa parte do mercado chinês. Ou seja, as indústrias do próprio país estavam perdendo mercado para esses produtos. Então, o que eles perceberam? A gente tem que tomar alguma ação, alguma iniciativa para a gente poder melhorar a eficiência das nossas indústrias. Foi aí que eles juntaram 9, na época eram 4, que eles chamam de pilares, juntaram 4 tecnologias já disponíveis na época, depois versionaram isso, aumentaram para 6 e hoje a gente fala de 9 pilares, que é o que a gente chama, que são 9 tecnologias disponíveis que juntas formam a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, tá? Dentre elas, machine learning, computação em nuvem, cibersegurança, robôs autônomos, enfim, tem 9 pilares. Se vocês quiser saber mais, tem conteúdo disponível tanto no site da Revtech, projetorevtech.com.br, como também em nosso canal no YouTube, Projeto Revtech. Vocês podem procurar lá que tem um evento falando só disso, tá? E aonde que entra então a logística? Né, que é o que o Hélio veio aqui hoje trazer um conteúdo de excelente qualidade para poder explicar para a gente aonde que essa
quarta revolução industrial vai impactar exatamente na logística. Por quê? Ela vai impactar em todas as áreas. Tanto RH, já fizemos um evento sobre isso, área financeira, vendas, vendedor vai ter que virar um consultor, porque o vendedor que tira pedido não faz mais sentido, né? Hoje você já tem autoatendimento que já faz isso, tudo proporcionado por essa revolução que está acontecendo. Então, que fique bem claro, é uma quarta revolução industrial. Já passamos por 3. A gente está atravessando agora a quarta. Tá? Não é um versionamento de indústria. E isso também está impactando muito a área da logística. Impactando de forma positiva. Porque está trazendo tecnologia para melhorar a eficiência na área de logística. Certo, Hélio? Certo, Anderson. Eu acho que o que aproximou a gente foi esse propósito que a gente tem e o entendimento de que a tecnologia ela é o meio, né? Eu vejo muita gente aí preocupada com os avanços da tecnologia, né? E acho que a gente converge nisso, entendendo que, acima de tudo, a tecnologia ela é um meio e o importante é as pessoas. E esse movimento ele já aconteceu outras vezes, né? Tanto é que nós estamos nessa quarta virada, vamos dizer assim, e talvez algum de nós consiga, de repente, passar por uma revolução 5.0, talvez. O importante é a gente estar preparado e estar ciente de como fazer o melhor uso da tecnologia sem entrar por essa vertente aí dos modismos. E no caso da tecnologia, da logística, isso é extremamente importante, até porque hoje a gente vive num cenário aí em que a competição ela é cada vez mais acirrada, os produtos estão cada vez mais parecidos e o diferencial vai ser o serviço que a gente vai ofertar para o cliente, e a logística é elemento fundamental nessa diferenciação aí para a empresa ser mais competitiva. Exatamente, né? Ao longo da semana, inclusive, eu fiz alguns posts aí, trazendo aí alguns insights, né? Alguns problemas que, inclusive, a gente enfrenta no Brasil, né? Porque no Brasil, em específico, a nossa frota é praticamente rodoviária, né? A gente não tem ferrovia. E isso acaba impactando muito a nossa eficiência, né, Hélio? Não é que atrapalha, né? Mas dificulta. E a gente vê que a tecnologia ela pode auxiliar muito nesse sentido, né? Trazer aí meios da gente conseguir, por exemplo, hoje você tem a popularização da venda online, ela tá muito grande, né? E você consegue, por meio da tecnologia, diminuir essa quantidade de CDs que você tem que criar, aumentar a eficiência, enfim. Dá para fazer uma série de coisas, né, Hélio? Dá para a gente usar a tecnologia a nosso favor, principalmente na busca pela otimização dos processos. Eu costumo dizer que quem trabalha com logística tem que o tempo todo buscar otimizar os três grandes fluxos, né? Pessoas, ou seja, melhorar o fluxo das pessoas, e aí a gente está falando de mobilidade urbana, que foi o tema do webinar anterior a esse, que foi bem bacana lá com o nosso colega lá de Lisboa. A gente tem que otimizar o fluxo de produtos, né, a circulação de mercadorias e o fluxo de informações. E a tecnologia, eu costumo dizer que a tecnologia é uma aliada e tanto da logística, e a gente deve fazer uso dela para melhorar cada vez mais os nossos processos. Exatamente. Então, conta um pouquinho para a gente aí, Hélio, sobre a sua carreira, a sua empresa, né? A HRMM Logística e Consultoria. Compartilhe um pouquinho com o pessoal aí para a gente depois começar, então, a apresentação. Legal. Primeiro de tudo, parabéns aí, Anderson, por essa iniciativa. Acho que esse é outro propósito que a gente compartilha, né? De disseminar conteúdo, de procurar gerar reflexão, e acho que isso é bastante importante. A gente vive um momento em que a gente precisa estimular as pessoas a fazer isso, e você vem procurando fazer isso de uma forma bem bacana. Então, parabéns aí por essa iniciativa. Parabéns aí para o pessoal que também está investindo o seu tempo aí para estar aqui com a gente. Espero que
no final das contas, a gente agregue valor a esse tempo, né? E aí, falando um pouquinho rapidinho de mim, a maioria do pessoal me conhece como Meirin, né? Poucas são as pessoas que me chamam de Hélio. Eu costumo dizer que eu tenho algumas paixões na vida. Eu sou apaixonado pela minha família, claro, sou apaixonado pela educação, sou apaixonado pela logística, apaixonado por algumas outras coisas. Eu ingressei na logística há um tempinho atrás, se não me falha a memória, lá para os idos de 1994, quando a gente tinha uma tecnologia ainda bastante arcaica, mas desde então eu comecei a me apaixonar e acho que a logística hoje é uma coisa que me dá muito prazer de falar. Me formei na graduação em administração e aí fui ser trainee no Grupo Gerdau, onde eu tive a oportunidade de conhecer logística. Fiquei lá durante 8 anos, fui convidado a gerenciar as operações logísticas de uma indústria química, que era a Ecolab Química. Fiquei 6 anos e meio, fui convidado para ir ser head de supply chain da Novartis da América Latina. Fiquei mais uns 3 anos, saí para fazer mestrado, voltei de um projeto de consultoria no varejo na Casa Vídeo. Eu senti a necessidade de conhecer um pouquinho de logística do varejo, porque toda a minha trajetória tinha sido na área de indústria, e aí eu fiquei no projeto de expansão da Casa Vídeo na época, durante 2 anos e meio. Recebi um convite para ir para um operador logístico, que era algo também que eu não conhecia totalmente, só conhecia de contratar, então fui conhecer, fiquei um operador logístico chamado Usário, e aí nasceu a HRM Logística, que é uma empresa que tem um foco muito grande em 2 grandes vertentes. A gente tem uma vertente muito focada em soluções logísticas, e aí quando a gente está falando de soluções, a gente está falando de projetos de consultoria, de rearranjo de armazém, de infraestrutura, de toda a parte organizacional, plano diretor logístico. A gente tem uma vertente muito voltada para a capacitação das pessoas para atuar na logística. Então, hoje a gente nós somos bem focados nesses dois nichos, 2 verticais de negócio, que é a parte de projetos e a parte de capacitação. Mas eu gosto sempre de dizer, pessoal, que acima de tudo eu sou um aprendiz. Todos os dias eu aprendo alguma coisa sobre logística ou sobre qualquer outra coisa. Acho que eu costumo dizer que a vida é igual uma bicicleta, se você parar de pedalar, cai. Então, mesmo hoje, com um pouquinho mais de rodagem em logística, eu continuo estudando e continuo aprendendo. Eu tenho certeza que hoje eu vou aprender um montão de coisa aqui com todo mundo que já está por aí. Para vocês verem, galera, que a gente não brinca em serviço. Olha o gabarito da pessoa que veio com a gente aqui hoje. Que história, cara, que história, fantástico, fantástico. Eu não conhecia toda essa história. Aquele dia que a gente conversou não deu para você me contar tudo. Você ficou me enganando para pagar o café, pô, se você pagasse um café longo, dava tempo de contar essa história toda. Se você pagar aquele café pequenininho, pô. Então vamos lá. Podemos começar, Ali, quando você quiser. Bom, pessoal, para tentar ordenar aí o nosso raciocínio, a gente preparou só um slide de base. Não significa que a gente vai ficar aqui, mas só para a gente ter uma ordenação, né, para que a coisa tenha uma linha condutora. Eu combinei com o Anderson da gente preparar alguns slides para ter como plano de fundo, e aí fiquem à vontade aí para mandar as perguntas, para de repente, se alguma coisa não ficou muito clara, para que vocês possam ter a oportunidade aí também de interagir, para que isso aqui não seja um monólogo, e não é essa a ideia, né? Como o Anderson falou, eu vou botar aqui os meus contatos, depois eu volto para essa tela aí, e eu acho que o mais importante é o que está em azul aí, né? A questão de você ser sempre um eterno aprendiz aí. Aqui estão meus contatos no LinkedIn, então, se alguém tiver aí vontade de fazer contato no LinkedIn, fique à vontade. A
gente sempre se encontra lá pelo LinkedIn, é uma ferramenta fantástica. Então, acho que é uma boa ferramenta aí para a gente se encontrar. Beleza? Bom, aqui foram todas as empresas aí que eu tive a oportunidade de passar, né? Passou aqui meio rapidinho. Como eu falei, eu sou meio nômade. Acho que a gente tem que ter essa oportunidade aí de realmente circular. Aconselho a todo mundo aí, a primeira dica que eu dou é que a gente, dentro do possível, tenha a maior oportunidade de circular em vários negócios, e aí com certeza essa circulação vai nos tornar profissionais com experiências diferentes que acabam podendo ser transmitidas de um lugar para o outro. Então, eu fui do farmacêutico, levei muita coisa do farmacêutico para o varejo, levei muita coisa do varejo para o siderúrgico, e aí isso me possibilita a fazer algumas analogias e, de repente, algumas das soluções que a gente aplica, elas são oriundas dessa oportunidade que você tem de circular em vários negócios, e hoje, como consultor, fica um pouco mais fácil. Então, se eu pudesse dar a primeira dica de hoje aí, para quem trabalha em logística, procure, na medida do possível, circular em vários segmentos, né? O Anderson até já adiantou um pouquinho, mas é notável, né, para todos nós que a indústria mundial ela vem passando por várias transformações, né? A gente pode ver ali acima um BMW, que era o carro do meu avô, e esse vermelhinho de baixo aí é o meu carro atual, né? Pena que ele não é um carro dirigível, ele é apenas um Hot Wheels, né? Mas é um BMW. E aí você vê que para com isso. aí você vê que a própria BMW ela é uma das empresas, como todas, que vem evoluindo. Então, eu ainda vejo muita gente achar que nada vai mudar, e eu posso dizer que não tem mais volta. Eu acho que, por força do mercado e por força da própria indústria, a gente vai acabar sempre caminhando para esse lado. Se a gente olhar A para a indústria. telefonia, provavelmente nenhum de nós é dessa época, mas o telefone ele foi um elemento que veio trazendo grande evolução. O telefone começou dessa forma aqui, e a gente vê hoje que o telefone é um elemento que virou portátil, acabou virando um grande centralizador de informações. Hoje, provavelmente, cada um de nós sai de casa até sem o seu cartão de crédito, mas não sai mais sem o seu celular, até porque o seu cartão de crédito já está dentro do celular. Eu percebo que o celular vai ser o equipamento de convergência, onde você vai ter realmente tudo na palma da sua mão, do controle remoto da sua cafeteira ao seu cartão de crédito. Então, o telefone é um exemplo muito vivo dessa evolução que está acontecendo, né? O Anderson também já falou, a gente viveu 4 momentos distintos, a gente passou já por várias revoluções. Acho que isso não deve ser assustador. Eu fico imaginando lá, outro dia eu vi uma série mostrando a invenção do automóvel, né? E o pessoal que estava acostumado com carruagem, todo mundo ficou muito preocupado, achavam que o automóvel não ia ser algo que iria emplacar, né? E hoje o automóvel emplacou, e a gente já está vendo automóveis voadores. Então, acho que muitas das vezes eu vejo as pessoas muito preocupadas, e às vezes eu vejo muitos textos alarmantes com relação à revolução, à quarta revolução, mas eu prefiro sempre olhar as questões de oportunidades. Eu acho que o mundo é cíclico, a gente tem que passar por esse ciclo, e que bom que cada um de nós que está aqui agora está usufruindo da tecnologia para também passar melhor por esse ciclo. A Eu só única queria dica que fazer eu dou, um. Desculpa te interromper. Depois eu queria fazer um adendo aí. Desculpa, pode seguir. eu só Fazer um queria adendo. assim, dar uma dica que eu acho que a gente está indo por um caminho também que tudo tem que ser tecnologia, e eu acho que às vezes a gente tem que olhar um pouco mais para os processos e para as pessoas. A tecnologia, se ela não for bem pensada e implementada, ela gera um problema tão grave quanto a ausência da tecnologia.
mas não tem como a gente falar, não, não uso celular, eu não uso. Isso, pessoal, não tem como. Fala aí, Ana. É, exatamente. Tecnologia ela tem que ser um meio, né, o Hélio. Ela não pode ser um fim. Ela tem que te auxiliar a, a resolver um problema. Efetivamente é isso, né? Eu sou da área de tecnologia e eu mesmo procuro usar a tecnologia para resolver um problema. Apenas fazendo um adendo aí nesse mesmo slide que está aí na tela, sobre o que você falou, né? Que as outras pessoas lá atrás passaram por essa revolução e, enfim, souberam se sobressair, se souberam tirar algum proveito disso, né? E o que eu queria compartilhar é que na primeira revolução industrial, lá no século XIX, como está na imagem, foi a primeira revolução porque não tinha indústria. Não, até então, os produtos eram fabricados em suas casas, né, de maneira manual, enfim, não se existia indústria naquela época. E mesmo assim, a gente está aqui até hoje, né? Sobrevivemos, passamos por isso, as pessoas saíram de suas casas e começaram a ir para as metrópoles para atuar nas indústrias, e a gente está aí, passamos por uma, passamos por duas, por três, agora estamos a quarta. A diferença é que essa quarta, né, tá ali no slide, né, e inclusive logística 4.0, é que ela está sendo tão profunda, né, com adventos da tecnologia que já está disponível no mercado e que está sendo utilizada no meio dessa revolução, que ela está impactando exatamente tudo, até a nossa maneira de viver. Ou seja, nossa maneira de consumir mudou, nossa maneira de pedir um carro mudou, nossa maneira de pedir uma comida mudou. Então, assim, não é que é por causa da tecnologia e não por causa da quarta revolução industrial. A indústria impacta exatamente em tudo. Em tudo. Então, ou seja, quais os impactos e quais as empresas que vocês viram serem fundadas de 2000 para cá, que foi quando surgiu todo esse movimento, começou a ser fomentada todas essas revoluções. Surgiu um monte de empresa, Uber, aqui no Brasil, iFood, que você pede comida pelo aplicativo, chega na sua casa, enfim. É uma revolução tão profunda que, diferente das outras, ela também está impactando as nossas áreas. E é exatamente isso que a gente vai focar aqui hoje. Mas não como objetivo de alerta, mas com a intenção de dar material para que vocês possam se preparar, para que vocês vejam e entendam tudo que está por vir, tudo que está vindo e qual o proveito que você pode tirar disso. Certo, Hélio? Perfeito. E acho que tem uma outra consideração, assim, mesmo a gente saindo lá do século XIX, onde a economia era toda baseada na agricultura e do artesanato, quando não havia industrialização, mesmo hoje, no século XXI, com todos os iPads, iFoods e alguma coisa, ainda tem espaço para os bons artesãos. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente precisa refletir, né? A gente tem que fazer as coisas bem, com qualidade, e esse espaço ele será mantido, talvez numa escala diferente, mas haverão sempre oportunidades para quem faz algo bem feito. Então, você pega, hoje você já tem robôs fazendo relógios, mas tem relógios feitos à mão que custam mais caro, então tem espaço para todo mundo, sabe? Então, acho que é muito bom esse toque da gente não ficar desesperado. Acho que a gente tem que ser consciente do que está acontecendo, mas não é, não, agora o mundo vai acabar. Não, não vai acabar. Eu acho que a gente vai ter que enxergar isso, e acho que foi bom que o Anderson falou, esse e outros eventos servem para a gente começar a ver quais são as oportunidades e o que a gente precisa fazer para chegar junto a essas oportunidades. Exatamente, isso aí. Uma das coisas que está acontecendo com o advento da indústria 4.0 e do surgimento da logística 4.0 é que cada vez mais os produtos eles ficam padronizados, né? Então, se qualquer uma empresa quiser copiar essa caneta que está aqui na minha mão e quiser fazer uma igual, isso é plenamente possível, né? Está aí a China, que passou por muito tempo vivendo com
a possibilidade de copiar e aprimorar os produtos. E aí, uma das coisas que eu tenho observado bastante aqui em termos logísticos, o maior desafio que a gente vai ter, ele não vai ser mais só no processo produtivo. Esse desafio continua, mas a gente vai ter um desafio que vai cada vez mais extrapolar as fronteiras da empresa. Ou seja, vai conseguir se sobressair no mercado, vai conseguir ter um diferencial no mercado, aquelas organizações que, além de ter bons produtos, que passa a ser obrigação, ela, fora dos seus muros, conseguir ser mais ágil na entrega, prestar um serviço melhor para o cliente, entregar no horário que ele quer, e aí a gente começa a refletir um pouco mais da importância que esse novo cenário que a indústria 4.0 está trazendo para a questão da logística 4.0. A gente tem conversado muito no meio logístico, dizendo que a logística 4.0 ela vem cada vez mais crescendo, também pela questão da competitividade, que agora deixa de ser local e passa para ser global. Então, todos nós aqui já temos a oportunidade de comprar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo. As barreiras físicas, elas já inexistem há algum tempo. A gente ainda tem algumas barreiras tarifárias e principalmente barreiras de ordem fiscal, mas com o tempo essas barreiras vão caindo e aí o desafio de movimentar coisas, ele também começa a aumentar. Então, surge um novo desafio para as organizações, que é não mais só atender o seu mercado local, mas disponibilizar os seus produtos de uma forma rápida e eficiente para qualquer lugar do mundo. Então, é um grande desafio que a gente está observando. E aí, é claro, que a gente que trabalha em logística vai ter que, cada vez mais, devido a essa necessidade de agilidade, nessa necessidade de possibilitar a todos os elementos da cadeia, sejam eles clientes, fornecedores, parceiros, que tenham informações de forma mais rápidas, que tenham informações visivelmente a qualquer momento, né, principalmente no negócio de e-commerce. A gente, de logística, está entendendo que a gente precisa desenvolver soluções tecnológicas, cada vez mais fazer uso da tecnologia para nos auxiliar. Eu costumo dizer que a tecnologia ela está para a logística, né? Assim como, por exemplo, o cimento está para a construção civil. Eu sou da época que a gente usava muito menos tecnologia na parte de operação logística e confesso a vocês que era um pouco mais árduo. Hoje a gente consegue fazer análises muito melhores, a gente consegue ter processos automatizados, uma série de coisas que a gente vai ver para frente. Então, nesse novo cenário que precisa ser mais ágil, em que a competição ela é maior, a tecnologia vem ajudar os processos logísticos a dar esse salto que é tão necessário. Eu trouxe aqui, conversei com o Anderson, trouxe aqui algumas tecnologias, né, que a logística está se apropriando da questão da revolução digital que está acontecendo, né? São inúmeras, eu escolhi algumas aqui para compartilhar com vocês. Provavelmente, se a gente ficasse aqui durante mais tempo, a gente poderia explorar muitas outras, né? E eu trouxe aqui algumas para que a gente possa refletir sobre as principais em que nós, profissionais de logística, temos que estar atentos. Antes de começar a falar sobre elas, eu também tenho ouvido muita gente, às vezes, quando você fala de uma tecnologia, fala assim, mas no Brasil isso não vai dar certo, porque no Brasil isso, aquilo outro. Pessoal, isso não tem como. É questão de tempo, a tecnologia acaba chegando até nós. Pode ser que demore um pouquinho menos, pode ser que demore um pouquinho mais, pode ser que a gente tenha carência de infraestrutura. O que eu acho que nós, profissionais, temos que estar atentos é que a tecnologia ela já existe, e aí a gente tem que estar preparado para a hora que ela desembarcar aqui, ou para que nós, ao desembarcarmos em outro país, a gente saiba que ela existe. Então, se eu pudesse também deixar mais uma mensagem aí, é que não fiquem olhando para a tecnologia e falando, isso aqui no Brasil não vai colar por causa disso ou daquilo. A gente tem que entender, tem que conhecer,
porque provavelmente a gente pode ser que a gente, hoje, todos nós somos profissionais globais, pode ser que a gente vá trabalhar num outro local e tenha que fazer uso dessa tecnologia. Beleza? Deixa eu só Bom, fazer mais um adendo aí, aí, o Hélio, apenas contribuindo com o que você falou, de que de fato isso vai chegar no Brasil, e realmente às vezes eu recebo esses questionamentos. E inclusive eu fiz até um post outro dia publicando que a Uber ela está tentando liberação para poder fazer teste de carro voador no Brasil ano que uhum, vem, no Rio e São Paulo. Os planos da Uber é usar as cidades de Rio e São Paulo e Nova York dentro dos seus testes. Mas eles também querem testar em Canadá. Mas o Brasil é um dos países que eles estão cogitando fazer o teste. Então, ou seja, o que o Hélio falou não é porque a nossa cultura é diferente ou a gente tem alguns problemas. Não tem jeito, vai chegar. Outro exemplo disso, a Nike, ela já está, o Hélio vai falar sobre isso um pouco mais à frente, mas a Nike, ela já está imprimindo sapato, tênis no Brasil, em impressora sim. 3D. Por quê? Com isso, ela evita de fazer o transporte da China para cá, por exemplo. Aí ela imprime o produto aqui, evitando fazer esse transporte, que é mais um impacto na área da logística. Então, assim, outro recado que eu gostaria de deixar muitas vezes, quando a gente fala de certo tipo de coisa, por exemplo, carro autônomo. Quando o carro autônomo, não é se, é quando o carro autônomo vier a vingar, e que eu acredito que não vai demorar muito para isso acontecer, quais os impactos que isso vai gerar? Não é simplesmente você que de repente vai deixar de ter um carro ou simplesmente o motorista que vai deixar de dirigir um veículo. O impacto econômico em cima desse tipo de tecnologia é monstruoso. Então, assim, tudo que a gente fala, tudo que vem, ou seja, toda a tecnologia que está vindo e mudando a nossa maneira de viver, o impacto, se você olhar no detalhe, é monstruoso. Então, assim, isso está acontecendo também no Brasil. Só É. queria colocar esse adendo aí, Hélio. Então, eu acho que cabe a nós, como profissionais, ficar antenado, entender como aquela tecnologia pode ser bem usada no seu negócio, né? E também não ser impactado pelos modismos. Ah, então por que todo mundo entrega com drone, eu vou entregar com drone? Eu parto sempre do seguinte princípio, cara. A tecnologia tem que nos ajudar a ofertar algo que agregue mais valor para o cliente ou algo que consiga otimizar os nossos processos em redução de custos. Colocar tecnologia só por tecnologia, cara, acho que não rola. Então, acho que a gente tem que estar antenado e para isso a gente tem que conhecer. E antes também da gente seguir, se vocês me permitem mais uma dica, hoje o lugar que eu tenho observado que mais tem investido em tecnologia na parte de processo logístico é a China. Muitas das vezes a gente fica muito focado nos Estados Unidos, na Alemanha, eu acho que tem que continuar focado, mas convém para cada um de nós aí estar mais atento para o que está acontecendo na China. A China recentemente publicou várias notícias, então a China é líder já em reconhecimento facial, a China, por exemplo, concorrente do Starbucks na China, entrega cafezinho de drone. Então, assim, cara, temos que, nesse aspecto de tecnologia, voltar nossos olhos lá para os chineses, porque eles estão dando vários saltos. O governo chinês está investindo muito forte nessa questão de inteligência artificial, de internet das coisas. Bom, para a gente avançar mais um pouquinho, uma das tecnologias que está mudando radicalmente aí a parte de operações logísticas é a questão da internet das coisas. Isso está muito mais próximo do que a gente acha, né? A gente às vezes tem muito hábito de fantasiar as coisas, né? Quando a gente fala assim, a internet das coisas cada vez mais existir troca de informação entre os equipamentos. E aí, às vezes, a gente fantasia as coisas da sua geladeira conversando com o seu fogão, trocando uma ideia, marcando para sair, esse tipo de coisa. Eu acho que não é só isso, né?
Mas hoje, a maioria das pessoas que estão aqui assistindo a gente já passam por isso. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu moro num prédio de 5 andares, e aí, quando eu entro no elevador, quando eu chego do terceiro andar para o quarto andar, o meu celular já começa a se comunicar com o meu roteador, e aí já começa a ver se pega a rede sem fio para desabilitar o 4G, isso de uma forma automática, equipamento conversando com equipamento. Isso, todo mundo que está aqui conversando com a gente vive essa experiência. Então, isso vai se tornar cada vez mais constante. E o que a gente vai ganhar com isso, pessoal? O que vai ser o grande aspecto relacionado? Depois tem um vídeo aí que eu vou pedir o Anderson para disponibilizar aí no link para a gente. Mas eu acho que, em termos logísticos, o que vai possibilitar um grande avanço uma das informações que a gente tem aí é que até o ano que vem a gente já vai ter 50 bilhões de dispositivos conectados na internet. Ou seja, vamos pegar um exemplo bem simples, né? Você tem que fazer um inventário de vacas no pasto. Né? Até uns anos atrás, tinha que ter um cara lá contando a vaquinha, e ele não sabia se contava aquela, se não contava, veio a tecnologia, começou a botar uma etiquetinha na orelhinha da vaca, e o cara ia lá com um coletor de dados, e aí se ele bipasse 2 vezes na mesma vaquinha, o sistema culpava, já foi um grande avanço, mas cada vez mais a etiqueta lá da vaquinha vai se comunicar com o contador, e isso todo mundo vai ter um inventário online, real time, com os dispositivos se conectando. Isso é um grande avanço. Oi? Posso fazer mais um complemento aí? Pode, claro. Só para poder complementar o que o... Vou chamar de Meirinho, cara. Já que todo mundo chama de Meirinho, vou te chamar de Meirinho também. Agora eu virei íntimo também. Vou te liberar daquele café mais longo. Então, só para comentar o que o Meirinho comentou aí, além do caso que ele comentou aqui, para poder elucidar o que a gente está querendo dizer, quem aqui nunca estava conversando com alguém, sei lá, outro dia eu estava vou dar um exemplo, que outro dia eu estava conversando com a minha esposa sobre um assunto, e a gente queria saber mais sobre aquele assunto, porque a gente ficou com dúvida, né? Estava no carro, ela pegou o celular dela, quando ela abriu o Google Chrome já trouxe aquele mesmo assunto preenchido na busca, já com o resultado pronto para ela. Quem, de repente, nunca estava conversando com alguém e foi, de repente, abrir o Instagram, e o Instagram já te jogou uma publicidade em cima daquele assunto que você estava discutindo com alguém. Hoje, a Google, ela sabe mais sobre você do que você mesmo. Isso também é IoT. Esse dispositivo aqui, o celular, ele também é um IoT. Ele está o tempo inteiro coletando informação sobre você, sobre a sua maneira de consumir, sobre a sua maneira de se comportar, para que ele possa gerar dados e volume de informações para as empresas, para Google, para Facebook, qual seja o aplicativo que você use. Isso também é IoT. O dado, ele já está se tornando, né? O dado bruto, ele não é nada. A informação vale muito dinheiro. E o dado, já se tem muitas expectativas, inclusive já lançadas pela própria Oracle, né? Que é uma das maiores empresas aí de banco de dados, que o dado ele vai se tornar o próximo petróleo mundial. Por quê? Quando você consegue juntar esse grande volume de dado, você vira informação, e aí você entrega, você sabe o que as pessoas consomem, você sabe o que com a maneira dela de viver, para que você possa oferecer um produto ideal para ela. Atrelando a isso, tem o 5G. O 5G já está sendo lançado lá fora, enfim, no Brasil ainda vai levar um pouquinho mais de tempo, porque até o próprio 4G aqui no Brasil, ele já é deficiente, né? O 5G, a ideia com o 5G é que a gente consiga coletar tanta informação, mas tanta informação que as empresas vão saber mais informações ainda sobre você. Isso também é IoT. Você vai ter coleta de informação no teu carro, você vai ter coleta de informação em qualquer coisa que você use. Relógio,
Hoje, esse Apple Watch, ele coleta toda a informação sobre mim. Ou seja, isso também é IoT. Então, ou seja, tudo que você usa hoje, você já tem coleta de informação. Então, eu só queria fazer esse link para vocês poderem entender que a gente está falando de IoT aqui que se usa na indústria, mas hoje, na sua vida, você também tem várias ferramentas de IoT que coletam informações sobre você e envia para algum lugar, que é a computação em nuvem. Entendeu? Pode tocar aí, Meirinho. Só queria fazer essa complemento. E outra coisa que está acontecendo em termos de operação é que cada vez mais você vai poder, através da internet das coisas, ter equipamentos autônomos, né? Então, todo mundo aqui já deve ter assistido algum vídeo aí do armazém da Amazon, da Alibaba, tem vários robozinhos, parecem umas tartaruguinhas trabalhando sozinhas, se comunicando com várias coisas. Então, essa é uma tendência que não tem como. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai saltar de 15 bilhões para 50 bilhões e cada vez mais isso vai acontecer, como acontece hoje com o seu celular e com o seu roteador. E aí, para nós, de logística, a gente tem que ficar atento para começar a ver o que pode implementar na sua operação para que faça bom uso dessa questão da internet das coisas. Então, acho que fica mais essa dica aí para a gente ver. Tem só uma pergunta aqui, o Hélio, você quer responder agora? Passo para você depois? Posso falar? Primeiro, o Renan mandou uma mensagem aqui para você, falou, Meirinho, um exemplo disso são as entregas através de drone, que no Brasil já ocorre. De fato, já ocorre. Não sei se você quer fazer algum complemento. Cara, teve um vídeo muito legal que saiu da Leite de Rosas, né? Lá da Granada, fazendo uma entrega lá em Itatiaia, depois quem quiser assistir aí. A gente ainda carece de algumas regulamentações, né? A gente ainda carece de algumas coisas no mundo inteiro, tá tendo esse incremento aí de entrega por drone, a gente vai até falar lá na frente. Mas isso tem que também ser pensado, porque senão daqui a pouco a gente vai ter congestionamento de drone, né? Mas já acontece sim, Renato. E essa é uma das coisas que a gente tem que estar atento aí para acompanhar. O Edemilson falou o seguinte, indústria 4.0, cliente 4.0 e, consequentemente, a logística 4.0, dado a sequência da cadeia. Atualmente, os transportes representam de 1 a 2/3 do custo. O cliente espera comprar e receber ou retirar o produto no mesmo dia. Como implementar a logística 4.0 a não impactar no preço final da venda do produto para o consumidor? Essa é a pergunta dele. Primeiro de tudo, ele está correto. Hoje, transporte tem uma representatividade bastante grande no custo, né? E aí tem essa representatividade grande por uma coisa que o Anderson falou lá no início, a gente é muito dependente ainda do modal rodoviário, né? Hoje, mais de 60% de tudo que a gente consome no país ele acaba sendo transportado por veículos em rodovias e isso acaba encarecendo o custo. Então, esse é um ponto que a gente precisa depois buscar, ver quais são as alternativas, né, em transportar coisas pelos outros modais para conseguir otimizar a questão do custo. Uma outra coisa que ele colocou aí que faz total sentido é que cada vez o cliente está ficando mais exigente, ele compra e quer receber no mesmo dia, né, e a gente precisa achar alternativas. Uma das alternativas que eu tenho visto muita empresa pensar em fazer é começar a descentralizar o seu estoque, fazer estoques menores próximos aos grandes centros consumidores. Isso, por um lado, você tem um ganho de eficiência, que se você está mais próximo do cliente, você consegue atender a ele de forma mais rápida, né? Mas aí tem o outro lado da moeda, que quando você começa a descentralizar o estoque, você passa a ter produto estocado em vários lugares. Aonde entra a questão da tecnologia disso? A tecnologia começa a entrar quando ela começa a nos ajudar a fazer uma análise de tendência de consumo para que nesses estoques menores
colocados nos grandes centros, a gente tem a maior assertividade dos produtos que saem mais. Ou seja, você vai ter ali os produtos que giram mais, evitando assim ter grandes estoques nesses lugares. Então, isso é uma estratégia que as empresas estão colocando. Por outro lado, eu também tenho observado que o cliente, quando ele deseja alguma coisa e ele, por exemplo, assim, eu gostaria de receber, eu comprei um celular, mas eu gostaria de receber na minha casa, mas eu só chego em casa às 20 horas e 20 minutos, que é agora, né? 20 e 20. Você pode entregar para mim? E se uma empresa tivesse a competência de falar, Meirinho, posso te entregar sim, isso vai custar mais X reais. Eu acho que uma parcela da população estaria disposta a pagar um delta a mais para isso. Uma outra solução que está acontecendo também nesse sentido é que a gente cada vez mais vai ter entregas em lockers, em armários. Então, você vai comprar alguma coisa, nesse caso do celular, quero receber 20 e 20 porque eu saio do trabalho e desembarco na estação do metrô tal. E aí a empresa vai entregar isso lá dentro de um locker, dentro de um armário, você vai receber uma senha no celular e vai desbloquear a chavinha lá do armário para abrir e pegar o seu celular na hora que te melhor convier. Alguém já poderia falar, mas se for uma geladeira, não vai dar para colocar dentro do locker. Não vai dar para colocar dentro do locker, e aí a gente começa a segmentar. Então, eu acho que a tecnologia e todo esse advento que está acontecendo aí vai nos ajudar a ter uma acuracidade melhor da informação. Quando a gente tem uma acuracidade, a gente começa a poder ter uma assertividade nas coisas que a gente tem para fazer. Legal, muito obrigado, Meirinho. A Ioka está até dando um exemplo aí, ó. Ela compra medicamento no site e pega numa loja próxima em 1 hora. Então, pessoal, isso é uma outra coisa que eu nem sei se está na apresentação, chamada tecnicamente Omnichannel. Ou seja, essa questão de loja física e loja virtual, ela tende a desaparecer. Isso vai ser transparente para o cliente, exatamente esse exemplo que a Ioka está falando. Você compra no site, mas pega na loja. Isso vai cada vez mais acontecer, porque isso é bom para a operação logística. Vou pegar o caso da Ioka aqui. Ela comprou um medicamento no site e alguém fala, pega ali na loja do lado. O cara não precisou vir com aquela caixinha do remédio lá do CD central dele, já desafogou da loja. Então, isso tudo só é possível porque agora as informações estão integradas e estão mais rápidas. Até um tempo atrás, você comprava na internet, a internet era uma loja concorrente da loja física, e hoje isso vem mudando também. Show de bola. Clareou aí? Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda aí. Se ficou dúvida, manda aí pra gente, tá? Que o nosso mestre aqui vai, e se eu puder também contribuir, a gente vai ajudar aqui a sanar o maior número de dúvidas, né? Não sei se a gente vai conseguir responder todas. Só para a gente também ter uma dimensão aí do que é esse negócio, né? A Cisco fez uma pesquisa recente, né? E sobre a internet das coisas, e os números são alarmantes. Como a gente pode ver aí, a internet das coisas vai movimentar 8 trilhões de dólares no mundo, e se a gente olhar só na cadeia logística, são quase 2 trilhões, e se a gente olhar lá para a questão da produtividade, que tem a ver uma parte dela com a questão da produtividade, mais 1 trilhão e tanto. Então, todas as empresas de tecnologia estão investindo nisso, cada vez mais. Depois aí tem um vídeo de uma casa inteligente em que você tem um veículo que você começa desde que você entra no seu carro se comunicar com a sua casa, a sua cafeteira elétrica já sabe a hora que você vai chegar, ela produz o café da forma como você gosta, o ar-condicionado do seu quarto já sabe que você está chegando, ele liga automaticamente, as luzes. Então, depois aí vale muito a pena dar uma olhadinha nesse vídeo aí para a gente ver uma aplicação prática. Uma outra tendência que a tecnologia está trazendo para nós é a questão das fábricas inteligentes. Por muito tempo, né, e aí todo mundo aqui já deve ter visto pelo menos um pedacinho daquele filme lá do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, em que o Charlie Chaplin ilustra muito bem ele apertando parafusos lá, né, tinha aquela linha de produção,
em que aquela máquina só produzia aquela coisa, para você trocar de um produto por outro, demorava não sei quantos dias, tinha que fazer ajuste de máquina. Essas coisas vêm evoluindo drasticamente. Hoje a gente fala em fábrica inteligente, onde cada vez mais, com o advento da agilidade da informação e com o advento de tecnologias que possibilitam a gente a usar equipamentos para fazer múltiplas coisas, a gente vai ter cada vez mais flexibilidade para atender um cliente. Eu, claro, por uns 15 anos eu trabalhei na indústria e há 15 anos atrás a coisa que o cara de produção mais detestava é quando você falava que ia ter que parar de produzir uma caneta preta para produzir uma caneta vermelha. Ele fala, oh, mas vai ter que parar a produção, trocar tudo, pô, vou perder não sei quantas horas de produtividade, né? E eu lembro que já lá atrás eu falava para eles, cara, o meu sonho é que a linha de produção seja igual um pit stop de Fórmula 1, em que o pit stop de Fórmula 1, o cara para o carro e em 10 segundos alguém troca 4 pneus, limpa a viseira, enche o tanque de combustível, né? Agora, por que nego fez isso? Porque não dava para colocar um cara trocando pneu para demorar. Eu, por exemplo, se eu for trocar o pneu do meu carro, eu demoro lá 30 minutos. Né? Não sei se alguém aqui é mais ágil do que eu. Mas eu demoro lá 30 minutos porque eu vou ligar para o seguro, para ele mandar alguém. Então, pô, cara, a Fórmula 1 foi lá e já fez isso há muito tempo, e esse conceito, né, que é um conceito chamado troca rápida de ferramenta, por exemplo, ele já vem sendo colocado com muita intensidade nas operações fabris, e isso vem acontecendo mais forte agora com o advento da tecnologia. Não sei se alguém já ouviu falar, mas a gente está vivendo a uberização das fábricas, onde você tem equipamentos que você disponibiliza para outros fabricantes. Isso está acontecendo muito em cerveja artesanal, em outros negócios, buscando cada vez mais ser flexível, ou seja, que a gente ganhe agilidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Os equipamentos eles vão deixar de ser exclusivos para fabricar somente uma coisa e eles vão ser multifuncionais, como é a nossa impressora. Imprime, tira xerox, passa fax. Você pegou todos aqueles equipamentos e colocou num único equipamento, que é a impressora multifuncional, por exemplo. Uma outra tendência que está chegando muito forte, que também já foi comentada aqui pelo Anderson, é a questão da impressão 3D. Nos Estados Unidos, esse tipo de equipamento está evoluindo bastante, e aí o Anderson, que é da tecnologia, pode até dizer melhor para nós. A cada ano a tecnologia vai melhorando e vai ficando mais barata. É uma questão econômica, né? Aumenta a escala, produz mais, consegue baratear. No caso das impressoras 3D, hoje a gente já tem uma parcela bastante grande da indústria usando. Então, nos Estados Unidos você imprime diversas coisas, né? O caso mais recente aí notório que nós tivemos foi dos equipamentos sobressalentes da estação espacial. Então, você imagina uma estação espacial, o cara tem que andar com todas as ferramentas que ele vai precisar. Por exemplo, alguns anos atrás, eu fico imaginando um astronauta que devia carregar uma caixa de ferramenta que tinha 300 tipos de chave de fenda, 150 tipos de chave de boca, porque deve ter uma série de parafusos, porcas e argoelas para ele apertar, e provavelmente deve ter algumas dessas chaves de fenda e chaves de bocas que nunca foram usadas porque ele nunca precisou apertar aquele negócio, mas ele teve que levar, porque se precisasse não dava tempo dele ligar para o iFood para lá entregar. Hoje todo mundo já deve ter visto que esses caras não levam mais nada, e aí quando ele precisa lá de alguma ferramenta, ele imprime lá na hora. Precisei de uma chave 3/4 por não sei o que lá, e imprime esse negócio lá dentro da estação espacial, o que é um baita de um avanço, pessoal. Pode parecer que é só modismo, mas para pensar quanto de peso o cara deixou de carregar, quanto de investimento em milhões de chaves que o cara deixou de fazer, até porque provavelmente aquela chave o cara ia usar uma, duas vezes só e nunca mais ia usar. Então, muitas coisas já são impressas 3D, das coisas mais curiosas, como, por exemplo, chocolate, a coisas mais engraçadas, como, por exemplo, no vídeo aí que depois vocês vão ver, que é a impressão de uma casa, impressão de tênis,
E eu brinco muito com meu filho, que outro dia nós fomos fazer um óculos para ele, e eu falei para ele, dentro de pouco tempo, você vai no oftalmologista, vai escanear a sua receita do óculos lá pelo celular, e vai aparecer uma mensagem, pegue o seu óculos lá no posto Ipiranga. Porque, cara, vai ser impresso qualquer coisa em qualquer lugar. Tirando a parte de ser tudo isso bacana, o que, que muda, pessoal? Muda a questão da produção. A produção deixa de estar concentrada em alguns lugares para ser descentralizada em vários outros lugares. Uma analogia muito interessante que a gente pode fazer com o que eu acho que vai acontecer com a impressão 3D é a questão da tinta. Há muito pouco tempo atrás, quando você ia comprar uma cor de tinta, você chegava numa loja de material de construção ou numa Leroy Merlin e tinha lá um estoque gigante de tinta azul, amarela, verde e vermelha. O fator produtivo ficava na Souvenir, lá em Guaratinguetá, que produziam só de tinta, botava em cima do caminhão, trazia para a Leroy Merlin, que estocava, lá amassava, perdia, tinha tinta que ninguém queria. O que, que aconteceu hoje? Alguém parou, pensou e deslocou a produção da tinta para o próprio local onde é consumido. Todo mundo aqui já deve ter visto aquela maquininha que você chega lá e quer comprar uma tinta, o cara produz lá na hora. Os caras chegaram à conclusão que é melhor deslocar a produção para mais próximo do consumidor. Teve que colocar tecnologia, teve que inventar uma máquina. A máquina, na verdade, ela tem a cor base, que é a branca, pinga lá vários corantes, chacoalha, e aí é isso que eu, por exemplo, me atrevo a dizer que vai acontecer com a impressão 3D. Apenas complementando o que você colocou muito bem aí, inclusive esse caso da tinta, se você não tivesse mencionado, eu também ia mencionar. Eu fiz um post outro dia no próprio LinkedIn, onde eu mencionei o caso da impressão de casa, que o pessoal já até mencionou aqui, né? O Renan mencionou aqui. Aí, ó, o link desse vídeo aí, se eu não estou muito equivocado, é a impressão de uma casa. É a impressão da casa. Tem uma empresa na China que se chama Winsun. Winsun é essa também? Então, essa empresa desse vídeo aqui, acabei de mandar para vocês, pessoal, da impressão de casa, ela imprimiu 10 casas em 24 horas. Casas, assim, populares, que dá para você poder oferecer para... Igual o plano do governo aqui no Brasil, né, de casas populares. Imagina você pegar um equipamento como esse e imprimir lá 10 casas em 24 horas e entregar para 10 famílias em um dia, tá? Enfim, qual o impacto disso? Como o Meirin mencionou, é monstruoso. É monstruoso. Você está entregando 10 casas em apenas 24 horas. Você tem um impacto da mão de obra, que você deixa de ter necessidade de ter um monte de gente trabalhando naquela empreitada, naquela obra. Você tem um impacto do material, você tem um impacto que você entrega muito mais rápido, então você consome um espaço muito mais rápido. E essa mesma empresa, ela imprimiu um prédio de 6 andares em 2 dias. Um prédio de 6 andares em 2 dias. Acho que tem alguns aspectos, né? Olhando para a construção civil, o desperdício na construção civil é algo alarmante, né? Não sei aqui quem já teve a oportunidade de assistir uma descarga de tijolo. O cara vem com um caminhão de tijolo, ele vai jogando tijolo, no final você vê aquela montoeira de tijolo no chão quebrado. E aí quando você passa a usar a tecnologia, você não tem mais tijolo, você não tem mais isso. Alguém colocou um comentário aí também muito legal, questão de impressão de próteses, impressão de órgãos, saindo um pouco só da questão de operação logística, isso pode ser uma revolução para salvar vidas. Todo mundo aqui, não sei se temos alguém na saúde aí, mas a gente vê aí pessoas na fila esperando o coração, fígado e outras coisas, e já estão sendo feitos aí diversos testes de impressão de órgãos via 3D. Tem um pesquisador brasileiro que imprime próteses, imprimiu uma prótese de braço, outro dia 3D. Então, assim, pessoal, isso também não tem como ficar, é mais ou menos como a gente pensar na questão da tinta. Depois que inventa, todo mundo fala, é óbvio, mas isso já está acontecendo
e vai acontecer ainda mais. Uma outra tendência aí de tecnologia que a gente tem que ficar atento, pessoal, e que também a gente já mencionou aqui, eu acho que o Anderson colocou aí a questão da, da informação está cada vez mais disponível, em relação a Big Data, que é a questão das grandes volumes de informação que a gente vai ter que tratar. Deu uma travada aqui para mim, Anderson, no Next aqui da apresentação. Deixa eu tentar aqui. Foi? Foi. Cada vez mais, pessoal, a gente vai ter tecnologias com capacidade gigante de coletar e analisar o volume de dados. Eu costumo dizer que eu aprendi muito tempo atrás a diferença entre dado, informação e conhecimento, em que cada vez mais a gente tem que seguir esse caminho de sair do dado e para a informação e, através dele, gerar conhecimento. E para nós, em termos de operação logística, isso é essencial. Então, ainda há pouco a gente estava falando aí sobre conhecer o hábito do consumidor para ter o produto mais próximo de quem realmente tem a probabilidade de desejar. Isso hoje você já tem sistemas que trabalham inteiramente nisso, começam a conhecer os teus hábitos, sabem que naquela região é consumido mais o produto X do que o Y, então manda abastecer mais daquele produto. Hoje, quando você, em muitos supermercados, quando você passa com a sua latinha de Coca-Cola lá no checkout do supermercado, essa informação já vai direto para a Coca-Cola, é um negócio chamado VMI, Vendor Management Inventory, ou seja, inventário gerenciado pelo fornecedor. Ou seja, já tem uma troca de informação e a Coca-Cola analisa aquilo e fala, vou ressuprir de um dia, vou ressuprir em dois dias. Então, a gente tem que saber que a informação, como o Anderson colocou, é um bem extremamente precioso. Por isso é que todo mundo aí fica catando a sua informação para tentar te conhecer e te ofertar. E para nós, logística, isso é crucial, né? A gente precisa cada vez mais fazer análise de dados para poder, com base nessa informação, tomar decisão. Eu costumo muito também olhar para a palavra informação e dividir ela em dois, né? E fica informe de um lado e ação do outro. E se vocês me permitem aí dar mais uma dica, informação sem ação também não serve para nada. Não adianta de nada eu saber receber um alerta da Defesa Civil que vai chover forte, como todo mundo aqui pode receber, né? Aqui no Rio, quem mora no Rio, você se cadastra lá, recebe um SMS e pegar essa informação e não fazer nada com ela. O que a gente está vendo hoje é que a gente já tem capacidade de processamento gigante, em que, por exemplo, você vai para um tribunal do júri e vai julgar bilhões de processos muito mais rapidamente do que as pessoas. Você vai para uma análise de tomografia, que o computador vai conseguir analisar muito mais rápido que nós. A gente vai na logística analisar demandas dos últimos 12 meses de 70 mil produtos muito mais rápido do que a gente faz hoje. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Agora, também, se me permite, eu vou dizer o seguinte, não adianta nada você ter a opção de dado e aí você olha para aquele negócio lá e não ter a criticidade. Eu lembro quando eu era estagiário, eu tomei muita bronca do meu chefe, porque eu produzia muito informação para ele, e o cara batia o olho e falava, pô, isso aqui está errado. Eu falava, pô, como é que pode? Ele falou assim, cara, você só está gerando dados, você tem que analisar o dado. Olha só, o negócio vinha numa tocada de 10, 12, 13. Pô, agora está 140, você não acha que tem alguma coisa errada? Então, eu acho que a gente tem que usar o poder da computação, mas a gente tem que ter mecanismos de análise. Nós, como gestores, temos que olhar lá para aquela informação e conseguir, através da nossa experiência, ter o discernimento de falar se aquele negócio está fora da curva ou não. Recentemente, eu vi um estudo aí de decisões tomadas em cima de informação em que geraram resultados tendenciosos, geraram tendências, por exemplo, de comportamentos não muito éticos, porque pega as informações que as pessoas colocam e acham que aquilo é um padrão. Então, a gente tem que
ter uma certa cautela com isso, fazer uso, sim, de todas as ferramentas de Big Data, mas ter a cautela e ter a oportunidade de se debruçar em cima daquela informação e usar a sua competência analítica. Tá certo, Ana? Exatamente, isso daí. E só para poder, não vou me estender muito, mas apenas como dica, pessoal, Big Data, em algumas áreas, principalmente, a gente está falando aqui de logística, principalmente na logística, é um fator que, como o Meirin já comentou aí, que pode impactar demais. Então, assim, tem um software, uma ferramenta que tem se tornado muito popular, que é a da Microsoft, tá? Que hoje tem se tornado popular por causa do seu baixo custo, tá? Que é o Power BI, que hoje, se eu tivesse que dar uma dica para vocês de uma ferramenta que vocês pudessem, de repente, procurar informação, fazer para tentar aprender, seria o Power BI. Porque você acha cursos aí gratuitos e cursos pagos por um valor de investimento bem baixo e você já fica munido de conhecimento de uma ferramenta boa, muito boa, e que o custo dela para uma empresa qualquer aderir é muito baixo e que você pode até levar como solução ou exemplo para a empresa que você trabalha, tá? Então, se eu tivesse que dar uma dica de uma ferramenta, seria essa. Show. Outra coisa que está criando bastante diferencial é um negócio que a gente chama de autoconexão. Ou seja, usando todos os elementos que já são possíveis de internet das coisas, usando toda a parte de sensores que cada vez mais são usuais, né? Então, a gente já vê que muitos equipamentos já têm sensores de presença, né? Existe um negócio que a gente tem comentado bastante, que é a questão da autoconexão. Cada vez mais os equipamentos vão se comunicar entre si, através da internet das coisas, e aí eles vão começar a poder usar de uma forma melhor a questão da sincronia para ter mais eficiência. Então, por exemplo, se um equipamento, se você tem 10 empilhadeiras rodando no seu armazém, em determinado momento o volume cai. Automaticamente, esses próprios equipamentos vão começar a serem hibernados para que você, agora só precisa de 8, agora só precisa de 7, agora só precisa de 6, agora só precisa de 3. Então, você imagina o quanto de economia que isso vai trazer, né, para uma operação, quando você conseguir que esses equipamentos estejam conectados, e aí eles comecem a entender que, cara, agora o volume de demanda baixou e eu consigo reduzir. Já temos várias experiências portuárias onde temos containers que são movimentados por equipamentos autônomos, tanto de embarque como de veículos. Então, isso também é uma tendência. Tem um vídeo muito bom da Amazon, já tem o mais legal, que é do Alibaba, que mostra como é que esses equipamentos aí estão trabalhando de forma autônoma. Esse videozinho aí, em que vocês vão ver um armazém da Amazon, que nem é tão novo assim. Esse armazém, se eu não estiver muito equivocado, ele já deve ter quase uns 5 anos, em que os equipamentos trabalham de forma autônoma, eles se comunicam, eles levam produtos de um lado para o outro, você tem um braço mecânico. Eu até brinco que toda vez que eu vejo esse vídeo, eu peço para o pessoal contar quantos seres humanos apareceram na filmagem, né? E aí, isso é uma coisa que está acontecendo, e aí muita gente fica alarmado, né? Mas então não vai ter mais emprego. Eu falei, não, cara, porque as pessoas estão lá programando e estão desenvolvendo vários outros equipamentos aí também. Bom, tem uma pergunta aqui, o Meirin, você já quer responder? Pode mandar aí. Bem, o pessoal fez alguns comentários aqui. O Sandro, estou me capacitando em Data Science, Big Data, aplicações de processos. A Sandra também ela é de marketing e está se capacitando em Power BI também. Então, enfim, o pessoal já está se prontificando aí para poder se preparar. O Daniel Cunha, inclusive um
um grande amigo meu. Obrigado por estar assistindo, Daniel. Ele pergunta o seguinte: qual o gap principal que vocês acham que a logística 4.0 vai suprir? Aí ele faz outra pergunta. E qual previsão segundo tendência? Eu acho que a pergunta dele é bem cabulosa, hein? Não, legal. Eu vou pedir ao Daniel só para a gente concluir os desafios, porque eu tenho certeza que quando a gente falar desses desafios, talvez a gente consiga falar aí sobre os gaps e qual as tendências, né? Legal a iniciativa do pessoal aí que está buscando se capacitar. Eu acho que tem que ser isso mesmo, pessoal. Tem que correr atrás. Eu costumo dizer para todo mundo que não adianta mais a gente só se conformar com o que a gente aprende no banco de escola. A gente tem que buscar informação, a gente aprende a todo momento. Basta a gente ter interesse em descobrir as coisas. Então, para a galera aí que colocou, que está se capacitando aí, parabéns aí, ó, palmas para vocês, porque esse aí realmente é o único caminho que tem. A única coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, cara: esse negócio nunca acaba. Quando você acha que aprendeu, o nego vai lá e muda. É mais ou menos como aquele retrato que tinha numa pizzaria lá, quando eu era jovem e comia. Tinha um retrato, um quadrinho que tinha um macaco escovando o dente, que tinha uma frase em inglês que eu demorei muito tempo para traduzir, porque naquela época o meu inglês era meio macarronese, que dizia o seguinte: poxa, agora que eu descobri qual era a solução do problema, mudaram o problema. E é mais ou menos assim a vida da gente que quer estudar. Quando você acha que aprendeu Power BI, o cara inventa o Super Power BI Plus. E aí você tem que ir lá estudar o Super Power BI Plus. Então, Daniel, vamos ver se a gente te ajuda aí. Acho que nem tudo são flores. Eu acho que toda vez, né, e o oriental tem muito essa de olhar para a palavra crise e achar desafio e oportunidade. Então, existem alguns desafios, sim, Daniel. Acho que alguns gaps que a gente precisa estar atento para ver quais são as melhores formas de mitigar ou resolver. Eu vejo que hoje a gente tem 5 grandes gaps que a gente precisa trabalhar talvez com cuidado a mais. Alguns deles relacionados à tecnologia, alguns deles relacionados a comportamento necessário para que a gente se saia bem nessa transição aí da Revolução 4.0. O primeiro deles, cara, que eu acho que a gente precisa trabalhar de uma forma melhor, essa relação entre o homem e a tecnologia. Eu vejo muita gente aí com tom sinistro, dizendo que o robô vai roubar o seu emprego. Cara, eu respeito, mas eu tenho uma outra visão em que a gente precisa, sim, ter cuidado com as coisas que a gente está desenvolvendo, né, para não criar um Frankenstein, mas a gente precisa principalmente ver como é que vai ser essa relação. Eu entendo que a tecnologia tem que vir para fazer as atividades que realmente não deveriam ser feitas por humanos. Por exemplo, eu acho que cortar cana debaixo de um sol de 45 graus, em que o cara taca fogo antes e depois o cara fica lá cortando cana, isso não é trabalho para ser humano. Eu acho, a minha opinião, desculpe aí se alguém tem alguma opinião diferente, isso tem que ser automatizado e tem que ser feito por algum equipamento. Assim como outras atividades também, né? Ou seja, pessoal, atividades repetitivas em que você fica ali parado, em que o seu cérebro fica adormecido, essas atividades elas tendem a ser automatizadas, sim, e que bom, para a gente poder usar a nossa inteligência, a nossa sensibilidade para outras coisas. Então, o primeiro desafio é a gente equacionar essa relação aí, de entender que a tecnologia não é nossa inimiga, não vai roubar nosso emprego, vai roubar o emprego como roubou do datilógrafo, do assessorista, do cara que consertava a ferradura de cavalo. Esse cara que consertava a ferradura de cavalo teve que se aprimorar para consertar pneu de carro. Faz parte. Agora, se ele ficar parado achando, meu Deus, aí está ferrado. O segundo desafio que eu acho Se que você me permite só fazer um complemento aí, o Hélio, antes que você vá para o próximo, eu costumo dizer, inclusive em outros eventos que eu participei, que a gente fez por aqui, que a máquina mais perfeita que existe somos nós.
Verdade. Tanto que outro dia eu fiz um post no LinkedIn, que a Intel, ela, não sei se agora eu vou me lembrar exatamente, mas a Intel, ela inventou um processador que, se eu não estou enganado, ele chega perto a 170 milhões de neurônios que nós temos em nosso cérebro. Ou seja, 170 milhões, a capacidade de processamento que ela conseguiu colocar num chip, tá? Só que nós temos 87 bilhões. Ela não chegou nem perto do que o nosso cérebro é capaz de processar. Então, ou seja, nós somos a ferramenta mais perfeita que existe no mundo. Então, ou seja, não faz sentido a gente perder essa eficiência, essa capacidade, fazendo funções repetitivas, ou como o Meirin muito bem colocou, ficar cortando cana debaixo de um sol escaldante, entendeu? Não faz o menor sentido. Então, é exatamente para isso que veio a tecnologia, para que a gente possa, inclusive, gastar nosso tempo e nossa energia fazendo algo que pode trazer mais valor. Ou colocar você para desarmar uma bomba, te colocando em risco de vida. Isso tem que botar um equipamento, ou botar você para mergulhar não sei quantos mil pés, e que quando você volta todo detonado, cara. Então, assim, cara, a gente tem que usar a tecnologia como nossa aliada. Então, eu vejo muita gente falando, mas é porque agora o EAD vai roubar o trabalho do professor. Eu falo, cara, não, o professor vai ter que procurar transmitir a sua mensagem de uma outra forma e vai ter que se reinventar, como todas as profissões, né? Por outro lado, voltando ao que eu falei lá, cara, o meu avô era alfaiate. Cara, hoje você tem... Eu, por exemplo, nunca tive nenhuma roupa, exceto meu avô, feita por alfaiate, porque é muito cara. Mas tem gente que faz roupa em alfaiate, não tem? Então não tem automação. Se o cara é bom, ele vai continuar fazendo roupa. Então, a gente precisa equacionar bem essa relação entre homem e tecnologia, e na logística também. Esse ainda é um gap. E aí, tratando desse assunto específico, a gente tem essa questão aí de custo, né? Hoje, todos os projetos que eu faço de automação de armazém, ele acaba o empresário falando assim, ah, não, poxa, quanto que eu vou gerar de economia? Ele faz uma conta lá, quantas pessoas eu vou mandar embora, tá, isso aí vai demorar 20 anos para pagar. Pô, não é só essa conta que tem que fazer, entendeu? Então, esse é um gap que a gente tem que ter aí importante. O outro, cara, não é de ordem tecnológica, na minha visão. Esse desafio número 2, cara, é muito baseado no que eu venho aprendendo. Isso foi tema lá da minha dissertação de mestrado na época. Eu acho que a gente precisa quebrar um pouco essa parada de cooperação com competição. Eu acho que nesse novo mundo que está se desenhando, não tem mais espaço para competição na forma de ser inimigo. A competição ela é importante, ela é boa para te estimular a ser melhor ainda, mas para que você seja bom, você não necessariamente precisa matar o outro. Então é uma questão cultural. Isso não tem muito a ver com a tecnologia, mas ela tem a ver com a postura que eu enxergo ser necessária para esse novo mundo que está se desenhando. A gente tem que cooperar, mesmo com nossos concorrentes. Mesmo com nossos concorrentes. Né? A gente vivenciou aqui no Brasil, por exemplo, a questão das empresas aéreas. Tivemos várias empresas aéreas que decolavam com seus aviões com 30 capacidades ociosas. Um avião atrás do outro na ponte Rio-São Paulo. Não faz o menor sentido isso. Faz muito mais sentido se unir e falar, cara, não, eu tenho 30 passageiros, você tem 30, pô, cara, lota o seu avião e eu não decolo. Economiza custo, faz uma ação de coisa. Agora, isso é uma mudança de mentalidade. Eu acho que a gente ainda é muito estimulado a ser competidor, e para ser competidor você tem que aniquilar o outro. Eu acho que nesse novo mundo não tem muito espaço para isso. Um outro gap, cara, um outro desafio é relacionado aí às questões das novas relações de trabalho. Posso só fazer um adendo rápido ao que você falou anteriormente? Claro. Muito rápido. Só um outro exemplo que eu queria dar sobre esse caso de cooperação, que realmente hoje você não vive sem parceria. Tá? Hoje, do jeito que a situação está, inclusive no Brasil, as empresas, se você não tiver colaboração e parceria, você não sobrevive. Um outro exemplo disso que o Hélio
pontuou aqui, é as empresas de patinete no Rio de Janeiro, né? A Green e qual é a outra? Olha, eu esqueci o nome. As duas, elas concorriam, né? Ou seja, só que hoje aí tem um evento aí de lei que entrou no meio, mas as duas estavam concorrendo. O que elas entenderam? Olha, o mercado é pequeno, é competitivo, não vai valer a pena a gente ficar concorrendo, brigando uma com a outra. O que elas fizeram? Se fundiram. Hoje, as duas empresas de patinetes do Rio, elas são uma só, é uma empresa única. Elas ainda mantêm as duas marcas, mantêm os dois patinetes separados, como se fossem duas empresas, mas elas não são mais duas empresas. Elas unificaram. É um exemplo claro de colaboração, não tem jeito. Você hoje, para você sobreviver, você tem que colaborar. Eu tenho uma frase muito legal, né, que dizendo que sozinho você até chega em algum lugar, mas em equipe você consegue chegar muito mais longe. E é isso mesmo, cara, não dá mais, assim, você não tem recurso em abundância para ficar competindo. Então, hoje, por exemplo, você pega empresa de telefonia, o cara tem antena que era exclusiva, agora não é mais, a antena serve para todo mundo. O cara concorre no serviço, ele concorre em outras coisas. E aí, em logística, a gente também vai ter que ver isso. Por exemplo, não faz o menor sentido você ter um caminhão circulando com 40% de ociosidade e uma outra transportadora também. As transportadoras vão ter que se juntar e falar, cara, pô, bota tudo no caminhão só, eu economizo o motorista, eu economizo o combustível, eu melhoro o trânsito. Então, isso vai ter que acontecer, cara. Esse cenário novo que está se desenhando vai facilitar, e aí com a tecnologia você vai ter informação, você vai conseguir ratear custo, uma série de coisas que até então eram um pouco mais difíceis, né? Um outro gap, cara, eu acho que é a questão das relações de trabalho. A gente está vivendo um momento aí na operação em que existem momentos em que você precisa de uma força de trabalho grande, outros momentos força de trabalho pequena, e aí você está entrando com tecnologia, e aí a gente vai ter que repensar essas questões aí das relações de trabalho. E eu não estou falando só de legislação, não, porque isso já está andando aí, a gente poderia aqui conversar se isso vai ser bom, se vai ser ruim, mas é muito uma questão de como a gente está olhando a nossa relação de trabalho. Por exemplo, cada vez mais as empresas vão estimular para você trabalhar de casa. Isso vai ser bom para a empresa, bom para você que vai ter mais flexibilidade, mas muito bom para a empresa que vai economizar luz, cafezinho, papel higiênico, água, espaço de aluguel e por aí afora. Então vai criar uma nova relação de trabalho. Antigamente era muito comum você buscar um emprego e ficar lá durante 40 anos. Cada vez mais a gente vai trabalhar em vários lugares, eu sou prova viva disso, trabalho em vários lugares, alocado em projetos aqui, ali, na faculdade X, Y. Então isso a tecnologia está trazendo, isso vai afetar a operação logística. Não me surpreenderia se em determinado momento a gente soubesse que a Nike está compartilhando a sua impressora 3D com a Adidas. E daí? Qual o problema? Se isso for mais barato para os dois, ok. E aí o funcionário da Nike vai imprimir, o cara vai imprimir tênis. Se a Nike, Adidas, Puma, sei lá eu, ele vai fazer. Uma outra questão, cara, que também passa, que eu tenho vivenciado muito, é essa questão aí do paradigma da inovação. Eu tenho percebido, e não sei vocês, que a galera toda está muito focada em querer dizer que é inovador, e ser inovador é que tem uma tecnologia, uma parada que voa, que solta luzinha e que faz não sei o que lá. Eu acho que a gente precisa repensar um pouco isso. Tem alguns projetos que eu faço para alguns pequenos empresários que a solução indicada não é o cara usar um ERP ou um Power BI. A solução é simplesmente o cara usar uma planilha de Excel. E tá bom porque o cara faz. E aquela é a tecnologia necessária. Eu já fui cliente e a tecnologia necessária era o cara ter um livro caixa, que o cara tinha que escrever, ele movimentava um pouquinho a coisa. Então, acho que às vezes a gente tem muito esse paradigma de inovação, né? E todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, a gente tem inovação incremental, inovação disruptiva, e aí todo mundo quer ser disruptivo.
quer inventar o ovo quadrado. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, principalmente na operação logística, porque você dá uma guinada muito grande, é como se você tivesse com um carro a 140 e puxasse o freio de mão. Não sei quem já fez esse teste, eu não fiz porque eu não sou usado a esse ponto, mas a física diz que se você fizer isso, no mínimo o carro vai dar uma rodada ou pode até capotar. Então, cuidado, pessoal. Esse é um gap que a gente tem, que eu vejo muita gente aí de operação falando, não, eu tenho que fazer entrega com drone, eu tenho que fazer inventário com drone, eu tenho que... Cara, não, você tem que ter um processo bom. Depois você pensa em que tecnologia você vai usar. E o quinto desafio, e aí a gente tem uma lista de mais de 200, sei lá, eu escolhi esses 5 para a gente comentar hoje, claro que é a questão de infraestrutura. A gente, provavelmente, o Anderson comentou, em vários outros países do mundo, a gente tem estrutura, tecnologia 5G, no Brasil ainda não tem, porque a gente carece de infraestrutura para suportar isso. A gente hoje já tem veículos autônomos rodando em uma série de lugares do mundo. A gente aqui tem menos, porque para ter veículo autônomo você precisa ter sensores espalhados em alguns lugares. A gente, em vários lugares do mundo, né, o nosso colega aí no webinar passado falou da questão de mobilidade urbana, que é uma questão logística importante. Em qualquer lugar do mundo que você vai, você consegue saber com precisão quanto tempo o ônibus está chegando. Pô, isso é uma operação simples, pessoal. Basta ter um sensor dizendo onde está em tal lugar, está chegando em tal lugar, como no metrô aqui no Rio já faz. Isso carece de infraestrutura. Mas a gente vive um momento que a rodovia não é nem bem pavimentada ainda. A gente tem buraco na rodovia. Então, você imagina a gente pensar em ter uma rodovia com sensores abastecida por energia solar. Então, isso talvez para a logística seja um dos grandes desafios. A questão de você ter a infraestrutura para poder aportar a tecnologia que já existe. A tecnologia já tem para caramba, pessoal. Só que algumas vezes a gente não tem infraestrutura para suportar e aí acaba encarecendo muito, porque além da tecnologia, você tem que colocar toda a infra para suportar aquela tecnologia. Então, acho que esses são alguns gaps que a gente tem. E tem um que não está aí, mas que eu gosto de falar, e é meio paradoxal o que eu vou falar. Porque a gente vive num país hoje que tem mais de 15 milhões de desempregados, né? Infelizmente. Mas eu vou falar para vocês, na área de logística, a gente tem algumas vagas que não são preenchidas por falta de qualificação. Então, pessoal, o que é a falta de qualificação? O cara de logística hoje tem que ter bom raciocínio lógico, tem que, no mínimo, ser um cara que entende Excel, tem que falar inglês, espanhol, tem que ser um cara com essa pegada tecnológica, tem que estar antenado do que está acontecendo. E aí a gente vê ainda uma carência de profissionalização em diversas áreas. Então, acho que esse também é um desafio que toda essa nova versão da indústria está trazendo para nós, é que as coisas estão acontecendo tão rápidas que a gente não consegue ainda se capacitar. Né? Então, por exemplo, se alguém aqui quisesse falar, não, eu quero ser piloto de drone, você já deve ter até algum curso aí, né? Mas tem algumas coisas que ainda estão aquém. Então, a gente tem esse desafio grande aí, esse gap grande aí de que a gente precisa enfrentar para vencer essa barreira. Mas eu também gostaria de deixar uma mensagem de otimismo. Né? Nós brasileiros, às vezes, somos muito pessimistas. A gente acha assim, isso não vai funcionar, isso nunca vai chegar aqui. Não sei quem está assistindo a gente aí que é do Rio. Eu lembro quando o VLT começou a rodar, que o pessoal fala assim, o VLT vai rodar e não vai ter cobrador, as pessoas vão pagar a passagem. 90% das pessoas falam, isso não vai funcionar, ninguém vai pagar, blá, blá, não vai, né? Hoje eu ando bastante de VLT, o índice de calote do VLT exposto pelas pessoas que trabalham no VLT é abaixo de 10%. Então, sim, pessoal, tem tecnologia que a gente tem que colocar, mas tem essa questão cultural aí que a gente precisa vencer. Seguimos? Bom, se não me falha a memória, o Daniel também perguntou quais são as tendências aí que tem, né? O que eu estou vendo aí para frente, né? Tem um vídeo da Microsoft
também muito interessante, que também não é novo, né? A Microsoft é uma das empresas que investem bastante aí em tecnologia, e ela tem um vídeo bem bacana mostrando aí quais são as novas tendências, né? Então, vou aqui colocar as que eu vejo de logística. E só antes da gente mudar de assunto, o Daniel está colocando uma informação importante aí. Eu falei para vocês que o índice de evasão de renda, de receita do VLT é 10, ele está falando que no BRT é 70, né? E aí, de novo, pessoal, isso é uma questão cultural, porque, desculpe, acho que não tem nem muito a ver com o tema da logística, né? Mas o cara que não paga passagem é o mesmo cara que está exigindo que tenha um serviço melhor. Aí não tem como. Isso não funciona assim. Exatamente. Tem gente que Então, reclama muito, né, Hélio? Falando é, que não funciona isso, aquilo, outro, mas ele tá pulando a catraca e não paga. é. Aí, de novo, é uma questão cultural, aí não adianta a gente investir em tecnologia, e a gente tem que investir no mindset das pessoas e a gente entender que cada vez que você não está pagando, alguém está pagando. Então, né? Mas aí é outro papo aí, foi só porque o Daniel colocou ali, e aí eu lembrei de comentar. Mas aí, voltando lá, o que eu estou vendo lá para os próximos tempos, cara? Quais são as tendências logísticas aí, pessoal? Cada vez mais uso de veículos autônomos, né? E aí, veículos autônomos, preferencialmente, todos eles são elétricos, e aí isso vai cada vez mais acontecer. A gente já está vendo, a Noruega é o país mais avançado em termos de veículos autônomos. Depois, quem quiser dar uma olhada, veículos elétricos autônomos, então isso é uma coisa que a gente está atento. A Dinamarca já tem caminhões que retiram contêineres do porto totalmente autônomos. A Volvo tem um caminhão futurístico autônomo rodando. A Uber está investindo fortemente em veículos autônomos para nos transportar. Então, isso é uma das coisas também que cada vez mais vai ter. Outra coisa importante que vai acontecer é movimentação de mercadorias e de pessoas através Deixa, de deixa eu só drones. fazer um adendo ao carro autônomo antes que você mude de assunto, Merim, rapidão. Na minha opinião, eu acredito que o carro autônomo ele veio com, né, se popularizou muito pela Tesla. Só que a Uhum. Tesla já gastou tanto dinheiro nesse projeto que eu acredito que não vai ser mais ela que vai de fato trazer essa tecnologia, fazer ela de fato funcionar, viável, né? Hoje você tem até a própria GM, você tem diversas empresas que estão investindo pesado nisso, e eu, na minha opinião, acho que a Uber, ou se não, a Google vai conseguir sair na frente, vai conseguir sobressair com esse projeto. Agora, outro caso muito interessante, Mirim, que eu não sei se você viu, se eu não estou enganado, foi na Austrália, eu vi uma reportagem outro dia, se eu não estou enganado, aí eu tenho que ver se realmente é esse país, eles tinham um problema muito grande de motorista para poder dirigir os veículos. Não tinham Mão de pessoas. obra, né? Mão de Isso, não obra. tinha, exatamente, não tinham pessoas para dirigir os veículos. O que eles fizeram? Desenvolveram caminhões não 100% autônomos, mas os caminhões eles saem sozinhos na pista, mas eles são controlados via controle remoto por uma Uhum. única pessoa. Então, ou seja, Perfeito. um veículo que você tinha uma pessoa para poder dirigir, ele consegue controlar até 5 caminhões de uma central. Então, assim, era um problema que eles tinham lá e que eles resolveram com a tecnologia, mas colocaram um veículo pré-autônomo para poder resolver e dar uma solução para um problema logístico de mão de obra. O veículo autônomo, cara, na logística ele vai ser cada vez é, mais usado e ele vai causar um impacto muito além do que a mão de obra, cara. Você vai possibilitar reduzir acidentes, ou seja, um veículo mais seguro, você vai reduzir a emissão de poluentes, cara, então assim, isso vai mudar completamente o cenário de uma operação logística, né? Então, isso vai acontecer. Uso de drones para uma série de operações logísticas. Então, hoje a gente já tem inventário realizado por drone, nós já temos entrega realizada por drone,
nós já temos inspeções realizadas por drone. Então, por exemplo, você imagina uma montadora de automóveis que tem 10 mil carros no pátio estacionado, para você ir lá e contar um por um. Você passa com um drone, e o drone vê todos aqueles carros e faz um inventário em 2 segundos. A DHL já está usando isso na Espanha em inventários fechados, ou seja, armazém contando pares. Então, isso já vem crescendo bastante. Questão de visibilidade da informação. Cada vez mais a gente vai usar o nosso smartphone para, fazer tudo. Então, a gente cada vez mais vai descentralizar a informação. Uso de robôs, pessoal. Em operação logística não faz o menor sentido você colocar uma pessoa batendo caixa, ou seja, descarregando caixa, carregando peso. Entregas automatizadas, e para quem acha que isso aí, não, isso é só coisa da Amazon, depois pega um videozinho da operação da Natura, que tem disponível na internet. A operação da Natura no Hub lá de São Paulo já é toda automatizada. Só para a gente ter uma ideia, um caminhão com 24 partes foi descarregado em 4 minutos. Então, assim, a automação ela veio para agilizar a operação, para tornar a operação com menos risco de acidente, com menor custo, com maior produtividade. Isso vai roubar o emprego do cara, vai transferir o emprego do cara para outro lugar. Então, acho que essas são as coisas que vão acontecer. Cada vez mais a gente vai ter informação disponível na nuvem, cada vez mais a gente vai ter integração das coisas, e eu acho que a logística do futuro vai ser cada vez mais você estar próximo do cliente. De alguma forma, ou através de uma impressão 3D, ou através de um CD inteligente que vai se autoabastecer, você vai estar mais próximo do cliente, ou seja, você vai encurtar a distância entre o cara pedir, fabricar e entregar. Acho que é basicamente isso aí. Opa! Acho que estamos chegando ao fim, hein? Tem mais alguma pergunta aí? Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma aí, sobre o Paulo tá colocando aí, Foi. O Zé Antônio está perguntando, está dizendo que não acredita em entrega por drone, e ele perguntou se no Brasil onde temos entrega por drone em escala. Zé, no mundo inteiro ainda não tem nenhuma entrega em escala por drone, pelo menos que eu tenha conhecimento. Existem testes, que a Amazon está fazendo, e aí tudo que a Amazon faz ganha grande escala. A Amazon tem um serviço chamado Prime Air, mas não é um serviço de grande escala. Aqui no Brasil tem algumas iniciativas, a mais famosa foi a da Granado, fazendo entrega de um leite de rosas. Tem algumas iniciativas aí de entrega de pizza. Na área da saúde, tem muitas iniciativas para levar medicamentos em lugares remotos. Na Austrália tem uma iniciativa muito legal de drones fazendo patrulhamento da orla, e quando identifica que tem algum afogamento, o drone larga uma boia. Então, assim, eu acho que isso, como qualquer tecnologia, e aí o Anderson dessa área, sabe melhor do que a gente, ela tem um tempo de maturação, e aí no caso do drone vai ter que ter um tempo de regulamentação, e acho que esse negócio vai passar a ser cada vez mais normal. Eu não gosto muito de pensar assim, mas no Brasil se tiver um drone, vai passar numa comunidade, o cara vai... Cara, esquece isso, isso vai acontecer. É só você assistir qualquer programa da Rede Globo e você vai ver que a Rede Globo, sem você saber, já está usando drone para uma série de filmagens que o cara antes tinha que alugar um helicóptero para percorrer. Então, acho que isso vai ganhando a escala a partir do momento que a tecnologia vai se tornando mais acessível em termos de custo. No caso de drone, mais segura, porque ainda tem uma questão de segurança, mais regulamentada. Então, acho que isso, aos pouquinho, vai chegar lá. Então, pode acreditar, que vai chegar uma hora que eu não sei qual vai ser a escala, mas vai ter. Eu também acredito nisso, Hélio. Tem alguns vídeos futuristas da Amazon
fazendo alguns testes. Eu fui depois pesquisar a fundo quando eu vi, para poder saber se de fato aquilo ali era já algum lançamento, algo do tipo. Não, era apenas pivotagem deles, teste deles, e eu acredito que não vai demorar muito, a gente vai ter aí um, uma crescente aí de drone para poder fazer a entrega. Eu acho que um problema muito grande que está sendo gerado, que eu coloquei até em um post de chamada desse evento, foi da última milha, né? Com o advento aí das vendas online, a popularização e a crescente, você acaba gerando esse tipo de problema, né? E o drone, ele poderia te ajudar a fazer essa entrega de última milha. Uma das soluções aí que o pessoal tem refletido bastante, cara, que é uma das coisas que é extremamente viável. Imagina um armazém flutuante, um dirigível, por exemplo, no Rock in Rio. O Rock in Rio precisa de uma série de insumos lá, né, para abastecer todas as lojas. Para você chegar no Rock in Rio, né, não sei se todo mundo que está aqui é do Rio, mas o trânsito fica isolado. E aí você imagina para a Coca-Cola entregar Coca-Cola, para o cara do cachorro quente genial entregar pão, salsicha e não sei o que lá. E aí, cara, uma das coisas que outro dia eu vi, e que é extremamente factível, mesmo sendo futurista, é o cara ter um dirigível, tipo um Zeppelin, com estoque de uma série de produtos que fica flutuando em cima do evento e faz entrega de drone, cara. Isso não é nenhuma maluquice, cara. Isso é extremamente factível. Sim. Não sei se o custo compensa, mas que é execuível, tendo parâmetros de segurança, é. Sim, verdade. Aí o Paulo também comenta ali, o Paulo faz um comentário. O que ele quer saber? O mercado necessita de profissionais qualificados para implantar as novas tecnologias, mas ainda falta investimento e desenvolvimento do time operacional. Algumas empresas fazem somente para diretores e gerentes, esquecendo dos demais colaboradores. Bem, na minha opinião, Paulo, sim, a gente ainda tem uma carência muito grande de treinamento e desenvolvimento de profissionais. Só que, aí eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Eu acredito que muitas vezes a gente fica esperando que a empresa vá te fornecer aquele tipo de treinamento, ou que a empresa vai te ajudar, ou te oferecer alguma coisa. Não espera simplesmente que a empresa faça isso. O conhecimento é o seu principal ativo. É aquilo que ninguém vai pegar de você. Quanto mais conhecimento você aderir, melhor para você. E isso é o teu ativo, é o que você vende para qualquer empresa. Então, assim, na minha opinião, eu tenho esse tipo de ação para mim, tá? Para minha carreira, eu procuro me desenvolver sozinho, sem ficar esperando que a empresa faça isso. Então, ou seja, se eu tiver que dar uma sugestão aqui, procurem, vocês que estão que estão assistindo a gente, procurem fazer a mesma coisa. Não esperem que a empresa vá te oferecer isso, tá? Que assim você vai se destacar, você vai conseguir adquirir conhecimento e assim, de repente, até uma promoção dentro da empresa. Certo, Meirinho? Eu vi que você fez sinal de joia. Perfeito, cara. Você falou exatamente o que eu ia falar. Eu acho que a gente vive um momento em que, cara, cada vez menos a empresa vai destinar recurso para te qualificar. Você vai se qualificar. Então, eu ratifico, cara, completamente o que você falou. Fiquei mandando vários joinhas aí para você, porque é isso mesmo, cara. A gente tem que se qualificar. E aí o Paulo, eu vi aqui que ele colocou uma questão também interessante. Se a empresa, ele colocou assim, se a empresa remunera pouco e deixa de investir em desenvolvimento, como esperar conseguir colaborador qualificado? Paulo, se eu puder te dar uma dica, é o seguinte, cara. Assim como esse evento de hoje, tem no mínimo acontecendo simultaneamente a esse, sem muito medo de errar, mais uns 10. Todos os dias de semana, eu resido aqui no Rio, cara, e tem no mínimo 2 eventos gratuitos que se eu pudesse ir, eu iria. Cara, tem informação de boa qualidade disponível no YouTube. Então, cara, assim, não necessariamente você precisa demanda de recursos. Claro que tem algumas coisas que você vai ter que investir para assistir um webinar ali, você vai ter que ter um computador, por aí afora, né?
mas cada vez mais eu vejo que o conhecimento está disponível e a gente vai ter que buscar, cara. Se a gente ficar sentado esperando a empresa investir na gente, cara, a empresa talvez não consiga fazer isso na velocidade que você precisa. E aí alguém que está correndo lá fora vai fazer, e aí a empresa vai falar, pô, para que eu vou querer o Menin se o Anderson já sabe Power BI Plus, Supra-Sumo, Generation 3 e Yellow? Vou pegar o Anderson. Então, cara, é isso aí que você falou, cara. Tem que correr atrás e buscar ler, se qualificar. E aí, cara, se não tem um recurso naquele momento, cara, busca capacitação de graça. Mas também coloco que investimento em capacitação deveria ser uma prioridade. Entre ter um plano de celular Mega Power Plus Generation 3 ou fazer um curso, na minha opinião, deveria deixar um recurso para fazer o curso. Mas aí isso é uma escolha de cada um. Apenas dando mais um adendo aí, Paulo, que eu vi que você colocou ali, o Merim já colocou muito bem aí a questão da remuneração, que tem muito curso gratuito. A Yoda ali já informou que hoje fez 2 eventos gratuitos sobre indicadores da logística, e ambos gratuitos. Ou seja, além do que o Merim já colocou e a Yoda colocou, hoje, inclusive semana que vem a gente vai fazer um outro evento já exatamente sobre a revolução da aprendizagem. Hoje você tem a maior faculdade, a maior universidade do mundo, não é mais Harvard, nem nenhum tipo dessa universidade famosa, é o YouTube. Já foi considerada a maior universidade do mundo. Ou seja, você tem o maior volume de conteúdo disponível na internet de forma gratuita. Tudo que você precisar, você vai achar no YouTube. Outro dia eu fiz um post, inclusive, que eu comentei que há uns anos atrás eu precisei contratar um pedreiro para poder fazer uma reforma na minha casa, e o material que eu queria usar era novo na época, e eu estava com dificuldade de achar mão de obra para poder fazer aquilo. Quando eu encontrei, para surpresa, o Merim, quando eu encontrei, eu perguntei ele, cara, onde você aprendeu a fazer isso? Porque eu não estava encontrando profissional, e você fez algum curso e tal? Ele fez. Onde? No YouTube. Então, ou seja, o cara quis se destacar, ele quis se diferenciar dos outros profissionais. Eu estava com dificuldade de encontrar algum tipo de profissional. Ele foi lá, fez assistiu no YouTube, aprendeu a fazer e me vendeu. Então, ou seja, é um exemplo claro aí que a gente pode correr atrás de informação que você vai conseguir. Merim? Acho que o Merim travou. Merim, tá me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Bem, eu acho que vocês estão ouvindo porque eu acabei de ver uma resposta do Edmilson. Rapidinho, deixa eu só mandar uma mensagem pro Merim para ver se ele volta. E eu já te respondo a tua pergunta. Beleza, então foi só ele que caiu. Bem, Edmilson, eu não sou especialista de segurança na questão da logística, tá? Mas o que eu posso, a minha opinião e o que eu venho estudando sobre o assunto, deixa eu perguntar ele aqui se ele consegue voltar. O que eu tenho estudado sobre o assunto, eu tenho visto sobre a questão da segurança, é que o advento da tecnologia, que a gente mencionou até aqui, inclusive a questão do IoT, como hoje você vai conseguir controlar e monitorar as suas frotas, eu já vi alguns sistemas disponíveis que você consegue agregar mais segurança ao seu veículo utilizando a tecnologia, tá? Hoje você tem um rastreador que você consegue fazer diversos tipos de controle, inclusive destravar o veículo, travar, desligar ele, fazer uma série de coisas. O que eu estou vendo que vem evoluindo é justamente a questão de tecnologia para te dar mais segurança, tá? O Meirinho acho que está voltando aí. Então, ou seja, o que eu te responderia
que o que vai melhorar na parte de segurança é esse advento de toda a tecnologia que está vindo, tá? Respondi sua pergunta, mas o Meirin seria a melhor pessoa para te falar isso. Ele está tentando voltar, tá, gente? Mais alguma pergunta que eu consiga responder? Mais alguma pergunta, pessoal? Que o Meirin está tentando voltar, eu não sei se ele vai conseguir voltar, então eu vou encerrar. Meirin, você está me ouvindo? Tá me ouvindo, Meirin? Bem, gente, eu vou encerrar por aqui. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu acredito que a gente conseguiu entregar o que a gente estava se propondo a entregar. Aí tá os contatos do Meirin, para quem quiser entrar em contato com a gente, tá? Eu também estou disponível aí Só um minutinho, gente, que o Meirin tá me ligando aqui. Quem sabe faz ao vivo. Oi, Meirin. Não, beleza, cara. Tá aparecendo aqui que você tá entrando, tá saindo, tá entrando, tá saindo. Se você que, ó, apareceu agora como se você estivesse entrando. Quer que eu encerro por aqui? Então tá beleza. Eu encerro por aqui, os seus dados estão aqui, eu peço para o pessoal te procurar caso tenha alguma dúvida. Não, cara, a princípio não. Me fizeram uma pergunta aqui sobre segurança que eu respondi aqui de uma maneira, mas eu vou pedir para o Ademilson te procurar via LinkedIn, beleza? Beleza? Aham. Então tá beleza. Eu vou encerrar por aqui, cara. Valeu. Um abraço. Já te ligo aí de novo. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Bem, gente, o Hélio não está conseguindo entrar lá. Quem sabe faz ao vivo. O contato do Hélio está aí. Ademilson, se você ainda ficou com algum tipo de dúvida sobre a questão de segurança, o Meirin falou que ele está disponível no LinkedIn. Você pode procurar ele lá e tirar a dúvida com ele, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi mais um evento aí produzido, então, pela Revtech. Por favor, acessem o nosso canal no YouTube, tem muito conteúdo lá disponível. Se vocês quiserem mais conteúdo, acessem o nosso site www.projetorevtech.com.br. Tem um monte de eventos que já foi produzido lá, RH 4.0, Vendas 4.0, Finanças 4.0, tá tudo em nosso site, tá? E semana que vem vamos ter um outro evento muito bacana também, que é sobre a revolução da aprendizagem, com um palestrante que tem sido referência no assunto, que é o Richard Vasconcelos. Tá? Ele tem falado muito sobre o assunto, inclusive no LinkedIn. Vai ser na próxima quinta-feira que vem, às 20h30. A gente mudou o horário. Beleza? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu mesmo pela interação de vocês e qualquer dúvida, eu estou aí disponível nas redes sociais para ajudar como eu puder. Beleza? Grande abraço, gente. Tchau, tchau e até o próximo evento, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.